Graça e paz, queridos. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos te louvar, podemos te agradecer, mas também podemos abrir a Tua palavra e o Senhor falar aos nossos corações. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que possamos estar com os nossos ouvidos, nosso coração aberto e que possamos cada vez mais nos enchermos da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Amanhã vai ser comemorado o Dia das Mães, não é verdade? E assim como recentemente foi comemorado o Dia da Mulher, nós achamos na Bíblia uma mulher que tinha feito diferença. As atitudes dessa mulher fez diferença na vizinhança e no país onde essa mulher estava. Nós falamos sobre a rainha Esther daquela vez. Mas aí, Dia das Mães, amanhã a gente pode pensar, será que tem alguma mãe na Bíblia que também fez diferença? Que fez diferença ali na sua vizinhança, mas que pode ter feito diferença até no seu país todo? Será que nós podemos achar na palavra do Senhor uma mãe assim? Com certeza nós podemos. E hoje nós vamos estudar sobre a vida de uma mulher que às vezes a gente lembra mais do filho dela e esquecemos quem essa mulher era. Nós vamos falar, eu convido os queridos a acompanhar comigo, nós vamos ler a história que está em 1 Samuel, no capítulo 1. E nós vamos ler um pouco dos versículos e ir comentando essa narrativa, como que isso aconteceu. Muito bem. Em 1 Samuel, no capítulo 1, começando a partir do verso 1, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Taú, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Então, esse é o começo do cenário dessa história que nós vamos analisar no dia de hoje. Nós vemos então que tem um homem, e esse homem tem 2 mulheres. Uma tinha filhos e a outra não. Hoje em dia não é tão, é bem diferente daquela época. Naquela época, uma mulher que não tinha filhos era uma situação bem diferente. Eles não deixaram, assim, isso não era comum para a época. Aliás, às vezes, eram levados como até uma maldição, do tipo, Deus não gostou dessa mulher. Então, por isso que essa mulher não vai ter filhos. Ela era desprezada pela sociedade. E ela mesma não se sentia bem quando isso acontecia. E nós vemos na palavra do Senhor que várias mulheres tiveram problemas para ter filhos. E o Senhor abençoou. E as histórias foram bem diferentes. Vamos ver o que aconteceu com essa daqui. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções dessa Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Se a gente for lembrar, o sacrifício, quando as pessoas iam para poder entregar o sacrifício ao sacerdote, parte desse sacrifício era do Senhor. E aí eles queimavam essa parte, porque essa parte era de Deus. Tinha uma parte do sacrifício que era do sacerdote, e ele comia essa parte do sacrifício. Mas também tinha uma parte em que era para a família, em que eles comiam ali. E é essa situação que está acontecendo. Você vê que no verso 4 ele diz assim, ele oferecia o seu sacrifício e ele dava porções dessa Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. O que acontecia?
esse homem amava mais a Ana. Aí ele pegava e preparava, daquilo que era da família, ele preparava bastante para ela. Só que ela estava angustiada, ela estava mal. Por quê? Porque a outra ficava falando assim, eu tenho filho, você não tem. Ela ficava fazendo isso. E ela fazia isso um dia, fazia isso outro dia, fazia isso dessa... Ou seja, ela já se sentia desprezada. Ela já se sentia desprezada pela sociedade. Ela já às vezes poderia pensar que Deus esqueceu dela. E ainda assim, tinha alguém que ficava ali o tempo todo importunando essa mulher, dizendo que ela não tinha e a outra tinha. E isso aconteceu por muitos e muitos anos. Olha só, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então você vê que o marido dela percebe essa situação. Ele percebe que ela não está bem. Ele percebe que tem alguma coisa errada ali. E aí ele chega para ela e fala assim, você não quer comer? Eu preparei porção dobrada para você, não é? E aí engraçado que ele coloca assim, não sou eu melhor do que 10 filhos? E a Bíblia não mostra qual que é a resposta dessa mulher. Porque provavelmente ela deve ter pensado assim, eu acho melhor não responder, né? Olha só. Certa vez, após terem comido e bebido, ou seja, isso acontecia ano após ano, certo? Então, numa dessas vezes que isso aconteceu, após ter comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Olha só, lembrando a situação dessa mulher, desprezada pela sociedade, pensando que Deus poderia ter se esquecido dela, ainda tinha uma outra pessoa que ficava importunando e irritando ela o tempo todo, menosprezando ela por não ter filho e a outra ter. Mesmo nessa situação toda, o que ela faz? Ela ora ao Senhor. Mesmo quando as coisas apertam, mesmo quando as coisas estão difíceis para essa mulher, ela pega e vai orar. Nós já podemos aprender uma coisa. Quantas vezes, quando nós passamos por provações, passamos por momentos difíceis, quantos de nós lembramos de orar? Às vezes a gente começa a procurar uma coisa, vai procurar outra, vai fazer alguma coisa, vai fazer outra, e às vezes a gente se esquece do principal, que é orar, que é buscar ao Senhor. Às vezes nós desistimos de orar. Às vezes nós falamos assim, não vou mais na igreja, porque aquilo que eu estou precisando não estou conseguindo. Então já que aquilo que eu estou precisando não estou conseguindo, então eu também não vou mais. É como se fosse quando a gente vai num restaurante e a gente é mal atendido. Sabe quando você pede aquele prato e aquele prato veio frio, ou veio faltando alguma coisa, ou demorou demais, ou aconteceu assim, você levanta ali e fala assim, nunca mais eu volto nesse lugar. Não é assim que funciona com o restaurante? A gente faz assim com a igreja também. Eu não recebi aquilo que eu queria, não veio do jeito como eu queria, então também não volto mais aqui. Mas não foi essa a situação dessa mulher. Você vê que mesmo mediante essa dificuldade, ela pega e vai orar ao Senhor. Às vezes, além de nós desistirmos de orar e desistimos de ir à igreja, nós desistimos do próprio Deus. A gente fala assim, já que Ele não fez aquilo que eu queria, então também não quero mais saber dEle. Como se nós fôssemos o Senhor e Deus fosse o nosso servo que deveria fazer as coisas para nós. Essa mulher não entendia assim. Ela sabia que Deus era Deus e ela era serva. E aquilo que Deus fazia era o melhor para ela. Por isso que ela ora a Ele. E olha só. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, eles derem um filho homem. Eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Interessante que aí, então, ela nessa angústia, nessa situação, ela faz um voto. E ela fala assim, olha, Senhor, e esse Senhor poderia ser vários senhores, por que ela clama pelo Senhor dos exércitos? Ela não poderia clamar pelo Senhor provedor, ou pelo Senhor todo-poderoso, ou pelo Senhor criador do céu e da terra, ou pelo Senhor, a gente vê, tantos nomes de Deus sendo anunciados na palavra de Deus, em diversas situações,
mas ela clama pelo Senhor dos Exércitos. Ué, por que será que ela clama por esse Senhor dos Exércitos? Porque essa mulher, ela estava passando por uma luta. Ela estava passando por uma luta, era uma luta grande, era uma luta contra a sociedade, porque a sociedade a menosprezava ela, era uma luta contra uma outra mulher, que ficava o tempo inteiro na orelha dela, falando a situação que ela vivia e a situação que a outra estava, e ela tinha também essa luta interna, do tipo, por que será que Deus esqueceu de mim? O que será que está acontecendo? Por que isso teve que acontecer comigo? Então ela tinha essas lutas, e por ela ter essas lutas, ela clama para o Senhor dos Exércitos, para que o Senhor dos Exércitos lute por ela, nessa luta que ela não consegue, que ela não sabe como sair dessa situação. E aí ela clama a esse Senhor dos Exércitos, fala assim, Senhor, luta por mim, porque tudo aquilo que eu podia fazer eu já fiz e agora eu não sei mais o que fazer. Olha só, por aqui nós já aprendemos uma coisa, que precisamos reconhecer os nossos limites. Essa mulher, tudo aquilo que ela podia fazer, ela fez. Só que ela não podia colocar um filho dentro da barriga dela. Isso já não estava na alçada dela. Isso já não estava no poder dela. Ela podia tentar, podia fazer tratamentos, mas só Deus podia gerar vida ali dentro. E aí, então, quando ela entende o seu limite, ela fala assim, bom, até aqui eu pude chegar. Daqui para frente, é só Deus para fazer. Então, eu vou clamar a esse Deus para que Ele possa fazer. Então, nós vemos que ela entende os seus limites, mas acima dos nossos limites está Deus. E acima dos nossos limites que está Deus, Ele nos ajuda, Ele nos ampara e Ele luta por nós. Até onde nós conseguimos, nós vamos, mas depois disso daí, só Deus para fazer. Quantas vezes nós temos tentado lutar sozinho? Quantas vezes a gente fala assim, não, eu vou, e a gente tenta, e aí a gente fica uma noite sem dormir, aí a gente fica sem comer, ou a gente acaba comendo demais, ou a gente pega e desconta nas outras pessoas, e a gente está tendo uma luta interna e todos os outros estão sofrendo, por quê? Porque você está ali, mas aí você já viu que não tem mais o que fazer, mas você continua. Essa mulher, ela pega e fala assim, olha Senhor, até aqui eu consegui chegar, agora eu entrego para Ti, para que o Senhor possa lutar por mim. Quantas vezes a gente pega e não entende os nossos limites e continuamos ali, tentando e não conseguimos sair do lugar? Tem várias situações em que às vezes Deus deixa nós passarmos por algumas provações para vermos o quanto nós confiamos nele, o quanto nós esperamos nele, o quanto nós temos fé que Ele pode fazer alguma coisa. E aí se você não busca o Senhor, você não consegue sair daquela situação, porque só Ele pode fazer aquilo. Vamos continuar no texto. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Agora olha só a situação dessa mulher. Ela, desprezada pela sociedade e sendo irritada pela outra mulher que morava na casa dela, passando as suas lutas internas, aí o que ela faz? Eu vou para a igreja, e lá na igreja vão me acolher, lá na igreja vai dar certo. Aí quando chega lá, o líder da igreja fala assim, você está bêbada, mulher, o que está acontecendo? Olha só, nem ali, nessa situação, ela consegue o amparo, nem ali ela consegue isso. E aí você pode pensar, ela deve ter respondido umas e outras para esse homem, né? Para poder, pela situação, pela angústia que ela estava passando. Mas será que foi isso que aconteceu? Olha como ela responde. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa serva é ímpia. Eu estava orando, assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Até nessa situação em que você poderia pensar assim, se fosse eu já respondi aquela para ele. Até nessa situação,
ela consegue manter a calma, até nessa situação ela consegue ter o domínio próprio, até nessa situação ela consegue ser humilde em conseguir falar de uma forma mansa, de uma forma tranquila, expondo a situação que ela estava vivendo. Agora, a pergunta é, quantos de nós conseguimos manter a calma numa situação dessa? É difícil, né? Às vezes, por qualquer coisinha, a gente já pá. E aqui, se a gente for parar para pensar, ela tinha motivos. Ela tinha motivos. Mas, mesmo assim, ela consegue manter a calma e confiar no Deus que podia qualquer coisa para ela. Mesmo mediante essa situação, ela consegue ser humilde em conversar com o sacerdote de uma forma agradável, de uma forma tranquila, de uma forma mansa. Quantos de nós conseguimos manter o domínio próprio, até nessas situações? Ela estava sendo injustiçada, ela estava sendo caluniada nessa situação, porque estão acusando ela de uma coisa que não era verdade. Ela poderia falar assim, não é isso que está acontecendo, mas não, olha a atitude que essa mulher tem, não é verdade? Quantas coisas nós podemos aprender com essa mulher? Mas vamos continuar o texto. O texto diz assim, então ele disse, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Aconteceu alguma coisa aqui. Você vê que aí nessa conversa que ela está tendo com esse sacerdote, ele ouve essa situação, então ele fala assim, olha, fique tranquila, vá que o Deus de Israel vai fazer isso daí. E ela crê, ela acredita, e tanto é que ela crê que ela come. Você vê, ela comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Você lembra que no começo, o marido dela falou assim, por que você está tão triste? Por que está acontecendo isso? Agora ela já tinha mudado. Ou seja, ela começou a descansar em Deus. Ela vê a situação, percebe que isso está fora dos limites da atuação dela, mas ela lembra que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode lutar as lutas por ela. Aí ela vai ao Senhor e depois ela descansa. Ela crê e ela acredita que Deus pode fazer. Tanto é que ela muda o seu semblante e também consegue mudar a sua atitude, consegue comer. Às vezes, nós estamos precisando de alguma coisa e a gente vai até o Senhor e a gente ora, mas aí depois a gente fica, nossa, mas será que vai isso mesmo? Nossa, mas será que vai dar certo mesmo? Mas será que é assim? E às vezes, o Senhor está falando assim, entrega para mim. E a gente não consegue entregar para Ele. A gente ora, a gente pede, mas a gente ainda fica segurando aquela situação. A gente não muda as nossas atitudes, a gente não muda o nosso semblante. Mas quando a gente entrega de verdade mesmo para Deus, aí é diferente. Quando nós entregamos de verdade, aí nós conseguimos crer, nós conseguimos descansar no Senhor, que foi o que essa mulher fez nessa situação. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois, voltaram para sua casa, em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passando o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. É interessante que nós já falamos algumas vezes, a Daisy, ela tem o costume de falar, de que os orientais dão nome em crianças diferente dos ocidentais. Os ocidentais dão nome do quê? De jogador de futebol, de um cantor, de uma pessoa muito rica, de um CEO de uma empresa mega bilionário, ou de pessoas assim, conhecidas. Mas os orientais não dão nomes assim. Os orientais têm um significado, têm um motivo pelo qual ele põe o nome nessa criança. E esse nome é um nome muito interessante, porque ela coloca assim, do Senhor o pedi. E Samuel é exatamente isso. Samuel é chamado por Deus, ou chamado para Deus. Esse é o nome, esse é o significado no hebraico do nome de Samuel. Ana chamou por Deus e Deus ouviu, e Deus atendeu. Então, por isso que ela dá esse nome, que é Deus, ou seja, ela pede do Senhor, o Senhor ouve e o Senhor dá. Por isso, o nome
de Samuel, ou Shamuel, como é o nome em hebraico. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual. Olha só, então agora passou mais um tempo. Aí passa mais um tempo, o que acontece? Eles têm que voltar lá para poder fazer de novo todo aquele ritual que eles faziam ano após ano. Verso 22. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor, e para lá ficar para sempre. Ou seja, ela lembrou do voto que ela tinha feito, que se o Senhor desse um filho e fosse um filho homem, que ela iria entregar ele ao Senhor. E aí ela recebe esse filho, e aí quando ela recebe esse filho, ela pega e fala assim: olha, esse ano eu não vou, porque eu vou ficar aqui com ele, eu vou curtir mais o meu filho mais um tempo, e aí depois eu vou. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho, até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilo de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o menino, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também eu entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Olha só, ela volta. E aí quando ela volta, quem que ela encontra? Ela encontra o Eli, o sacerdote, que era aquele que tinha falado que ela tinha tomado umas e outras naquela vez. E ela fala assim: olha, você lembra de mim? Pois é, eu sou aquela mulher que clamava para Deus. E olha só, Deus atendeu. Olha aqui o menino. Era por isso que eu orava. E aí ela pega, então, entrega o Samuel para o sacerdote, para que ele pudesse estar na casa do Senhor por todo o tempo que ele estivesse aqui. E aí, se nós vemos que ela cumpre a promessa que ela tinha feito. Às vezes, sabe o que acontece conosco? A gente fala assim: Senhor, se o Senhor der aquele emprego para mim, aí eu vou fazer isso, aquilo, outro. Aí sabe o que acontece? Deus dá o emprego. E aí depois a gente esquece daquilo que a gente tinha falado. Ou a gente fala assim: Senhor, se eu passar em tal coisa, aí eu vou fazer isso, aquilo, outro. Aí a gente passa, e depois a gente esquece aquilo que a gente tinha feito. Nós somos assim. Às vezes nós fazemos votos, fazemos promessas ao Senhor, e depois nós esquecemos. Essa mulher não esqueceu. Ela falou que ela iria fazer alguma coisa, e era um filho, era aquilo que ela mais queria. E aí o Senhor dá. Ela podia falar assim: ah, então, né, Senhor? Mas sabe como é que é, né? Amor de mãe. Só, olha, é o único que eu tenho. Ah, olha, obrigado por o Senhor ter me dado, mas ele vai ficar comigo. Ela poderia ter feito isso, talvez, mas não. Ela cumpre aquilo que ela havia prometido. E às vezes nós fazemos promessas, fazemos compromissos e não honramos os nossos compromissos. Eu me lembro uma vez que eu estava num retiro, lá em Curitiba, não é da nossa igreja, e umas pessoas receberam o chamado missionário, esse chamado missionário para poder ir pregar para as nações, e esse é para as nações mesmo, né? E esse local que eu estava, ele é uma escola de seminários, ele treina missionários para que os missionários possam ir para os lugares. E aí eu estava lá e foi uma moça chegou e falou assim: olha, eu tenho chamado missionário e já foi confirmado por muitas e muitas pessoas, só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar a escola de missionários. E aí aquele homem, que é o pastor que estava ali, ele falou assim: gente, é o seguinte, quem aqui gostaria de ajudar essa irmãzinha para que ela pudesse fazer o curso de missionário e conseguir cumprir esse propósito que Deus tem para ela? Aí umas pessoas tudo levantaram a mão, aí ele contou as pessoas que tinham, falou assim: bom,
pelas pessoas que levantaram a mão, você vai conseguir fazer o curso. Aí ela ficou feliz da vida, agradeceu ao Senhor, tudo mais e tal. E ela começou a fazer o curso. E eu fui um dos que levantei a mão também. Aí o que aconteceu? Peguei o número da conta bancária, eu nunca mais vi essa moça, então eu peguei o número da conta bancária dela e ficava depositando uma parte do valor mês a mês. E ela começou a fazer o curso, só que o curso não era em Curitiba, era lá em Brasília. E aí ela estava lá e tal, e eu falava para ela assim, olha, eu quero que você me mande fotos, eu quero que você me mande alguns filminhos, algumas coisas daquilo que você está fazendo. Primeiro, para saber se ela estava fazendo mesmo, né? E segundo, que é uma forma de prestação de contas também, para que as pessoas possam saber, quando você investe, você quer saber se aquilo está sendo bem investido, né? Então, a gente queria saber se realmente como que estava o rendimento dela, como estava essa situação. E ela começou a mandar, e a gente via que ela estava progredindo, estava dando certo e tal. Até que um dia ela me mandou um áudio e falou assim, olha, tem uma coisa para falar para você, eu estou passando por uma situação bem difícil, porque aquelas pessoas que ergueram a mão dizendo que iriam me ajudar, quase nenhuma dessas mãos que levantaram estão me ajudando agora. Me ajudou uma vez, me ajudou na outra, depois foram parando. Então agora eu tenho que fazer unha, eu tenho que fazer faxina na casa de algumas pessoas para poder conseguir levantar o dinheiro para complementar esse curso. Então, antes eu conseguia estudar bastante tempo, agora eu estou diminuindo minha quantidade de estudo, porque eu tenho que fazer essas coisas para poder conseguir pagar. Aí nessa hora eu pensei assim, olha que coisa, né? Na hora de falar, quem vai? Todo mundo... Uah! E aí depois na hora de fazer mesmo, um missionário estava deixando de cumprir o seu propósito por pessoas que fizeram compromisso e não honraram o seu compromisso depois. É sério essas coisas, é muito sério. E essa mulher, ela não teve esse problema. Ela orou, ela pediu, Deus fez, ela fez o voto e ela cumpre o voto. Mais uma coisa que nós podemos aprender também. Mas aí a gente pensa assim, essa mulher sofreu, essa mulher passou por todas essas coisas, chega o menino, será que valeu a pena? Será que valeu a pena todo esse sacrifício? Valeu a pena ela ter chorado, ter se humilhado, valeu a pena ela ter persistido, valeu a pena ela ter ficado lá, não ter desistido de Deus, ter ali nessa situação. Será que valeu a pena esse comportamento dessa mãe? Será que esse menino fez alguma coisa que você fala assim, não, realmente valeu a pena? Quem se foi esse menino? O que ele fez? Será que mudou alguma coisa? Olha só. Primeiro, ele foi juiz. Se nós lembrarmos, o povo de Israel, quando ele entrou na terra prometida, e havia os juízes. Não tinha rei em Israel naquele tempo. E o livro dos juízes conta como é que eram os juízes de Israel. E nós já estudamos o livro de juízes. E nós sabemos que o livro de juízes levantava um juiz, aí depois levantava outro, depois levantava outro. Esse foi o último juiz que teve. Só que além dele ser juiz, ele também era sacerdote. Porque ele foi criado dentro do templo a vida dele inteira. E ele foi criado com o sacerdote falando para ele como que as coisas funcionavam. Ele fazia os sacrifícios, ele cuidava das coisas do templo. Só que além de ser juiz, além de sacerdote, ele também era profeta. Ele profetizava para o povo o que Deus tinha para falar para o povo. Esse homem ele era juiz, sacerdote e profeta, tudo ao mesmo tempo. E não teve na Bíblia, no Antigo Testamento, um homem que foi juiz, sacerdote e profeta, como ele foi. Ou foi só juiz, ou foi só sacerdote, ou foi só profeta. Ele foi os três ao mesmo tempo. E o que será que ele fez? Ele traz o povo para o Senhor de novo. Porque nos juízes, a gente lembra, né? O povo pecava, aí quando o povo pecava, o povo pegava, era alertado, olha, não é assim, mas eles não faziam nada. Por eles não fazerem nada, eles sofriam a consequência do pecado. Aí eles clamavam ao Senhor, o Senhor mandava o libertador e tinha paz. Aí quando tinha paz, eles pecavam de novo, aí eles pecando de novo, eles eram alertados, eles não se importavam, aí eles sofriam as consequências do pecado, e era um ciclo que Israel viveu na época dos juízes inteiro. E ele chega e fala assim, parou com isso, chega, agora vamos ser do Senhor de verdade. E aí ele traz o povo para o Senhor Deus novamente. Além disso, ele unge os dois primeiros reis de Israel. Ele unge a Saul e ele unge a Davi
como reis de Israel, nos seus devidos tempos. E além disso, ele ainda cria uma escola de profetas. Até então não existia isso. Ele cria uma escola e nessa escola ele capacita, ele sabe que ele não ia viver para sempre. Então ele gera sucessores. E nessa geração de sucessores ele treina e capacita novos profetas para que eles possam exercer o seu ministério da forma correta. Esse era o homem. Aí a pergunta foi, valeu ou não valeu a pena todo esse sacrifício, toda essa situação que essa mulher teve para o filho que foi gerado? Ele fez isso enquanto ele viveu, ele mudou a história de Israel. Quando nós vemos o livro de Samuel 1, 2, nós vemos quantas coisas aconteceram. Ele revolucionou. E toda essa revolução aconteceu em Israel por causa de uma mãe que resolveu agir de uma forma diferente. Mesmo ela tendo sido desprezada pela sociedade, mesmo ela tendo outra que irritava ela o tempo todo, mesmo ela passando por isso anos e anos, mesmo ela sendo julgada como bêbada pelo próprio sacerdote, olha só como ela reage. Ela tem fé, ela não desiste de Deus, ela continua com humildade, ela mantém a calma, ela tem domínio próprio, mesmo nas situações em que às vezes a gente não conseguiria ter. Ela entrega a Deus o seu sofrimento e as suas lutas, e ela descansa no Senhor. Então, mesmo ela tendo todos esses problemas, olha como ela reage, muito diferente de muitas pessoas que nós conhecemos por aí. Mas essa mãe resolveu viver de uma forma diferente. E por ela resolver viver de uma forma diferente, Deus a abençoou e Deus a usou para que ela pudesse mudar. Não somente aquela vizinhança, mas todo o país onde eles viviam, por causa dessas atitudes que foram tomadas. Assim como nós podemos ver como ela, passando por todas essas situações, conseguiu viver assim, nós podemos aprender a viver assim diante das nossas dificuldades. Podemos viver assim quando nós não conseguimos mais o que fazer, nós podemos agir dessa forma. E com certeza o Senhor se agrada de nós, quando nós vivemos de uma forma que é diferente, que rema contra a cultura da nossa sociedade atual. O Senhor se agrada de nós, e assim nós podemos ser usados nas mãos do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ver na Tua Palavra uma mãe que se dispõe a, mesmo adiante de tantas dificuldades, de tanto sofrimento, de tanto desprezo, de tantas lutas internas e externas, ela resolve confiar em Ti. Ela resolve viver de uma forma que agrada o Teu coração. E por viver assim, o Senhor olhou, se lembrou dela e atendeu a sua situação, atendeu o seu pedido, resolveu o seu problema, e ela pôde impactar não somente a sua casa, mas todo um país foi mudado pelas atitudes que a tua serva Ana teve. Pai, nós temos esse exemplo para nós podermos ser tomados nos nossos dias. Quantas e quantas vezes nós também sofremos nossas angústias, temos nossas lutas, temos nossas dificuldades, e quantas vezes nós esquecemos de recorrer a Ti, esquecemos de orar a Ti, esquecemos de buscar o Senhor, e buscamos e tentamos e lutamos e fazemos tantas coisas e deixamos o Senhor de lado. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que nós nos esquecemos de Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a realmente termos fé, mas não uma fé imediata que hoje nós temos e depois nós esquecemos, mas que nós possamos não desistir de Ti, saber que o Senhor é aquele que luta as nossas causas, que o Senhor é aquele que vai à frente, aquele que nos sustenta, que nos ajuda, que nos protege, que concede aquilo que nós precisamos. Pai querido, ajuda-nos também, Senhor, a termos humildade, domínio próprio, em todas as nossas situações. Às vezes nós temos motivo até para nós nos explodirmos, mas que não venhamos a fazer isso, Pai, mas que venhamos cada vez mais termos o domínio próprio e saber que o Senhor tem todas as coisas em controle. Ajuda-nos, Pai, a descansarmos em Ti, que é uma das coisas mais difíceis que nós podemos fazer, mas que no nome do Senhor Jesus, que dia após dia, aumentando e desenvolvendo o nosso relacionamento contigo, que possamos cada vez mais descansar e crer
que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e aquilo que o Senhor faz é perfeito para nós. No nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém.